Dando sequência, meus queridos, e agora deixando bem claro que nós já encerramos as características do inquérito. Esse artigo 14A que nós acabamos de estudar, ele está linkado à característica de ser inquisitivo, até mesmo porque no sentido de que ele vem mitigar um pouco essa característica nesse artigo 14, que merece um estudo mais aprofundado por vocês. E agora nós vamos abrir um tópico novo, que é o tópico 6, relacionado ao início do inquérito policial. Nós vamos estudar agora as formas como o inquérito policial pode ser iniciado. E vem comigo aqui que nós vamos começar com a primeira forma dele ser iniciado, que é letra A, de ofício. Então você coloca aí, o inquérito pode ser iniciado de ofício. Isso que a gente está falando agora está lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, você segue aí comigo, tá? O inquérito vai iniciar de ofício, ou seja, no sentido de o delegado não precisa de provocação para dar início às investigações, ele faz por conta própria. Tomou conhecimento da prática do crime, ele vai lá e instaura o inquérito. Existe um documento chamado portaria. A portaria é um documento que inicia oficialmente, que inaugura oficialmente o inquérito. Assim como a denúncia ou a queixa começa o processo, a portaria começa o inquérito, neste caso em que ele se dá de ofício. A portaria não é o único documento que inaugura o inquérito, temos outros, mas se ele começar de ofício, a portaria vai ser o documento que inaugura o inquérito, feita pelo delegado. Lembra da característica da oficiosidade que eu falei para vocês, que a grande regra do inquérito policial, das investigações, é que elas sejam de ofício, ou seja, sem nenhum tipo de provocação. Tomou conhecimento, o delegado, por conta própria, aliás, ele tem essa obrigação, ele tem o dever de iniciar a investigação de um crime do qual ele tomou conhecimento. Então, primeira característica, o inquérito, em relação ao início, característica ficou para trás, em relação ao início, letra A, de ofício. Letra B, por requisição de autoridade competente. Requisição de autoridade competente. Requisição de autoridade competente. Quem são essas autoridades competentes e o que é essa requisição? Estamos falando de duas autoridades, Ministério Público e juiz. Afinal de contas, é muito comum que no exercício da função deles, eles tomem conhecimento da prática de um crime. E aí esse crime precisa ser investigado para saber quem fez, se realmente aconteceu esse crime, ocasião em que eles vão pedir para o delegado iniciar o inquérito, e aí será instaurado o inquérito pelo delegado. Vejam que a palavra requisição não é utilizada outra a não ser esta mesmo, não é requerimento, não é pedido, é requisição, porque ela tem um significado sinônimo de ordem. Então, quando o promotor tomou conhecimento lá no seu gabinete da prática de um crime, ele requisita a instauração de inquérito. Daí vai iniciar uma investigação. O juiz também, quando ele está, por exemplo, no decorrer do processo, ele toma conhecimento da prática de um crime de falso testemunho, ele vai também requisitar a instauração de inquérito para que dê início a essa investigação para apurar a prática desse crime. Vejam, senhores, que essa palavra requisição, ela tem um significado de ordem. E será a requisição que será a peça inaugural da investigação. É ela que será a petição, ou seja, não será a portaria mais, mas sim a requisição feita, assinada pelo Ministério Público ou feita e assinada pelo juiz. É mais comum, e aí eu gostaria de colocá-los apenas numa situação, num olhar prático, é mais comum que promotor peça investigação, peça
a instauração de inquérito. Não é muito comum que o juiz o faça, mas é dado a ele também esse poder de requisitar, ou seja, determinar que seja iniciado o inquérito para apurar aquele crime que de alguma maneira, de alguma forma, eles tomaram conhecimento. E vamos seguir para a terceira forma de iniciar o inquérito policial, que é por requerimento do ofendido ou seu representante. Requerimento do ofendido ou o seu representante. Requerimento do ofendido ou o seu representante. Estamos falando aqui da possibilidade da vítima provocar aí o delegado para que ele dê início a esse inquérito policial, mediante um simples requerimento, sem nenhuma obrigatoriedade de ser por defensor, não há nenhum rigor técnico, pode ser oral, quando ele vai na delegacia, ele relata a prática de um crime, pode ser também por escrito, pode ser pelo ofendido, pode ser por quem tem a possibilidade de representá-lo, e aí é um pedido que pode ser feito, então, pela vítima ao delegado. Caso o delegado indefira esse requerimento, a vítima pode fazer um mero recurso administrativo para o chefe de polícia que nós temos aí, que é o delegado geral, foi substituída essa expressão, e é um recurso meramente administrativo. Lembra que é um procedimento administrativo, não há figura do juiz para se decidir nada. Portanto, que é na esfera administrativa, a vítima, portanto, que teve o seu requerimento de início de instauração de inquérito indeferida pelo delegado, ela pode oferecer um recurso administrativo para o delegado geral, que é a pessoa hierarquicamente superior ao delegado que seria responsável pela investigação desse crime. Seguindo, quarta forma de iniciar o inquérito policial. A quarta forma de iniciar o inquérito policial é por meio do que a gente chama de delatio criminis. Delatio criminis. Escreve-se delatio criminis, que é uma terceira pessoa que venha a comunicar a prática do crime. Então, a quarta forma, a letra D, você coloca aí, o inquérito pode ser iniciado também por delatio criminis ou por notícia de uma terceira pessoa que comunica a prática de um crime ao delegado. Portanto, ao vocês ouvirem essa expressão delatio criminis, estamos falando de um terceiro que vem a noticiar a prática de um crime. As pessoas usam um termo muito incorreto tecnicamente, mas muito famoso. As pessoas falam, o fulano deu queixa do crime, eu vou na delegacia dar queixa. Isso é muito incorreto tecnicamente falando, mas é o linguajar do povo, só para vocês entenderem e situarem do que a gente está falando. Não estou falando de denúncia anônima, ok? Isso não é denúncia anônima. A denúncia anônima, ela vai estar num tópico futuro que a gente vai conversar sobre ela. Ela não deixa de ser uma fonte de informação da prática de crime, mas ela não é, por si só, suficiente para dar início ao inquérito policial. E para encerrar, a última forma de se instaurar um inquérito policial, de se iniciar um inquérito policial, letra E, pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla APFD. APFD, auto de prisão em flagrante delito. Pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Vejam vocês que é a própria lavratura do flagrante, que é um documento todo sistematizado, é o próprio flagrante que vai dar início ao inquérito policial. Vale lembrar que nas duas últimas hipóteses em que se inicia o inquérito,
Veja nas suas anotações, requerimento do ofendido ou do seu representante legal, ou pela delatio criminis, a peça que vai inaugurar esse inquérito é a portaria. Então, o delegado a gente usa essa expressão baixar, ok? Baixar uma portaria é como se fosse uma petiçãozinha, uma petição como se fosse uma petição inicial, que obviamente inaugura o inquérito policial. Já a lavratura do auto de prisão em flagrante é o próprio auto de prisão em flagrante, a peça responsável por dar início ao inquérito policial. Então, todas as vezes que tem uma pessoa que é presa em flagrante na rua e levada à presença do delegado, saibam vocês que todas as vezes que chegam presos em flagrante para o delegado confirmando de fato o flagrante, ali será iniciado o inquérito policial. Afinal de contas, quem é preso em flagrante é porque cometeu um crime e é preciso, portanto, investigar as circunstâncias desse crime e investigar a real autoria, se não existem outros autores ou se realmente aquela pessoa é o verdadeiro e legítimo autor desse crime. Tudo bem? Eu vou recapitular com vocês esse tópico 6 relacionado ao início das investigações, o início do inquérito policial. Nós temos o inquérito iniciado de ofício, sem nenhum tipo de provocação, o delegado por conta própria faz, e ele vai fazer uma portaria, que é a peça que vai, de fato, documentar o início do inquérito. Nós temos também o inquérito iniciado mediante requisição de autoridade competente, no caso, juiz e Ministério Público. É a própria requisição que vai documentar o início desse inquérito. Lembra? Eu preciso de um documento que comece. Eu preciso ter um papel que começa. E esse documento, neste caso, é a requisição. Mas é possível que a própria vítima faça um requerimento para iniciar uma investigação ou uma pessoa que a represente. Sem nenhum rigor técnico nenhum, a vítima pode requerer ao delegado. E assim que ela requerer, o delegado vai, se for o caso, dar início a essa investigação e vai documentar o início dessa investigação. Vai documentar por meio de uma portaria, que é aquela que a gente já falou, que ele faz também quando agir de ofício. Mas uma quarta forma de iniciar o inquérito é por meio de delatio criminis, ou quando uma terceira pessoa relata a prática de um crime. E as pessoas comumente chamam e equivocadamente usam a expressão queixa, dar queixa. Não podemos falar isso em hipótese alguma. E quando houver essa delatio criminis, o delegado vai iniciar o inquérito por meio de um documento também chamado portaria. Portaria, mais uma vez, o delegado vai dar início ao inquérito por meio deste documento que é a portaria. Por fim, pode ser que alguém chegue preso em flagrante e o delegado é obrigado a lavrar o auto de prisão em flagrante delito, o famoso APFD, e é esse documento, o auto de prisão em flagrante delito, é que vai dar início às investigações e servir como peça documental inicial do flagrante. Do inquérito. Mas, dito isso, eu preciso que você faça uma observação extremamente importante, com letras garrafais, se for o caso. Doutores, isso que nós conversamos, essas formas de dar início ao inquérito, isso vai acontecer se o crime que está sendo investigado for de ação penal pública incondicionada. Se for de ação penal pública incondicionada. Aí pode ser de ofício, o promotor pode requerer, requisitar, juiz requisita também, qualquer pessoa do povo vai lá e fala, flagrante, tranquilo. Porém, se o crime a ser investigado for
de ação penal pública condicionada ou de iniciativa privada, o inquérito policial só poderá ser iniciado mediante autorização da vítima ou do seu representante ou dos seus sucessores. Que fique muito claro isso, muito claro. Se o crime a ser investigado for de ação penal pública condicionada ou se o crime for de ação penal privada, esse inquérito, as investigações só poderão ser iniciadas se houver autorização da vítima ou do seu representante legal ou, em caso de falecimento, dos seus sucessores. Presta muita atenção nisso. Muita atenção, ok? Isso é super importante e eu gostaria que você colocasse isso em letras garrafais e faça aí também uma observação, ler e estudar bastante o artigo 5º, que tudo que nós falamos está relacionado a ele. Tranquilo? Eu desejo para vocês um ótimo começo de semana. A gente vai agora fazer alguns exercícios de fixação e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.